Você já se perguntou qual é o objetivo de uma profecia? E por que é importante se atentar para aquilo que Deus revelou? É o que nós vamos entender no programa de hoje, Escola Bíblica no Ar. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Nesta semana, nova programação aqui na Novo Tempo, nova grade, um pouquinho mais cedo, 7h30. Então avisa todo mundo aí, Escola Bíblica é 7h30. Privilégio ter a sua companhia, é muito bom estudar a Bíblia com você. Você sabe que quando eu abro a Bíblia para meditar, para estudar, isso toca meu coração e eu espero que, de alguma forma, eu esteja influenciando você a estudar, a entender, a procurar conhecer a vontade de Deus, do texto bíblico. Eu espero que a gente esteja sendo didático, que a gente esteja falando de uma forma muito clara, que é o nosso objetivo aqui. Eu não sei se você conhece a Bíblia ou não, se você estuda ou não, se você está passando aqui, chegando pela primeira vez, mas fica a minha motivação. Infelizmente, nós vivemos num período de tantos questionamentos, interrogações a respeito da Bíblia, a respeito do próprio cristianismo, infelizmente até interpretações equivocadas fora do que o texto bíblico quer dizer, sabe? Isso traz para a gente frustração, mas a gente tem que compartilhar da melhor maneira e é isso que a gente deseja com você aqui na Novo Tempo, aqui no programa Escola Bíblica. E eu vou mandar um abraço especial, receba meu abraço, você que é aluno da Escola Bíblica. Que Deus esteja contigo. Você sabe que a gente tem aí mais de 2 milhões de alunos e eu quero te motivar, seja um aluno da Escola Bíblica. Peça seu guia de estudos dessa temporada, Profecias de Daniel. Vale a pena você entender. Como eu tenho mencionado, os 6 primeiros capítulos, você tem uma descrição, uma narrativa de acontecimentos com apresentação profética e a partir do capítulo 7 nós vamos estudar profecias. E aí a gente já tem, algumas profecias estão ligadas aos últimos acontecimentos, mas daí a gente vai ter temas muito mais intensos, mais dentro do tema profético, tá bom? Então, fica a minha motivação para você ser um aluno da Escola Bíblica. Os nossos guias, eles têm um propósito, que é sistematizar os temas que a gente tem na Bíblia, porque a base do estudo é a Bíblia. É isso que a gente tem como base, é a Palavra de Deus. Lembrando, manda um recadinho para a gente pelo WhatsApp, agora, quero ser um aluno da Escola Bíblica, é o 12982444449. Aí você mandou o recadinho e já vai receber um link, recebeu o link, clicou, vai abrir no site e você vai escolher aí o nosso guia de estudos Profecias de Daniel, é o primeiro guia. 12982444449. Aí é só aguardar, se pedir o material físico, você vai receber na sua casa, senão você já pode baixar o PDF, tá bom? Vamos juntos? Vamos orar a Deus para a gente estudar a Bíblia mais uma vez? Pai, obrigado pela Tua Palavra, que um dia atingiu o nosso coração, obrigado porque a gente pode estudar, compartilhar, e eu oro por cada um dos nossos telespectadores, para que a palavra alcance o coração de cada um. Que a palavra transforme a casa, que a palavra leve esperança, que a gente tenha certeza disso, porque é a atuação do Espírito na nossa vida. Agora, que o Espírito nos dê compreensão a gente estudar, em nome de Jesus, eu clamo. Amém.
Vamos lá, pegue sua Bíblia. Ontem nós começamos a fazer uma análise do capítulo 5, onde nós encontramos a última noite antes da queda do Império da Babilônia. A gente vai ter o cumprimento profético. Babilônia vai cair. E a certeza. Por que a gente estuda profecia? Para a gente olhar para o futuro com segurança. Para a gente olhar para o futuro tendo a certeza de que Deus está no comando de todas as coisas. Que Deus está no controle, nada está fora do controle de Deus. Quando a gente estuda a profecia, nós vivemos com segurança, ainda que a gente não saiba exatamente como as coisas serão. E nós temos aqui o cumprimento profético, o personagem que é Belsassar, neto de Nabucodonosor, provavelmente o seu pai, Nabonido, é o rei, mas ele é o príncipe regente, então ele representa o reino aqui neste período. Estamos no ano de 539. Essa é a nossa lição 6, a queda da Babilônia. E resumidamente, hoje a gente vai relembrar, Daniel vai contar o que havia acontecido com Nabucodonosor e vai advertir Belsassar por saber de tudo e não se humilhar. Esse é o contexto, porque Deus está mandando uma mensagem de juízo e cumprimento profético. Tenha certeza. O que está na Bíblia, e eu vou citar aqui, Jesus vai voltar, maior acontecimento. Pode se preparar. Nós não sabemos quando. O texto é muito claro no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos, ele vai voltar. Então, Deus manda mensagens. E retomamos a partir do verso 5. No mesmo instante apareceram uns dedos. Naquele momento, lembra do cenário de ontem? Momento da festa, no auge. Eles pegaram os utensílios sagrados. Naquele momento que eles estão festejando com os utensílios sagrados que Nabucodonosor havia tomado lá de Israel, lá do templo, e levado para a Babilônia. Neste momento que eles estão ali, que eles afrontam a Deus, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Eu não sei se você consegue imaginar esta cena. É no meio de uma festa. É uma afronta ao Deus verdadeiro. E de repente começa a aparecer na parede dedos escrevendo na parede. Todos param. Todos ficam... Mas o que está acontecendo? O que significa isso? Deus sempre vai advertir. Deus sempre vai alertar. Deus não vai fazer nada sem primeiro revelar aos profetas. A gente leu esse texto lá no início da nossa temporada. Deus tem propósitos. Deus tinha um propósito. E esta é uma mensagem de advertência. Então, se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. É isso mesmo. O detalhe da descrição é essa. As pernas tremeram. Mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nesse momento? Seu semblante mudou. Todos mudaram. Todos pararam para ver o que estava sendo escrito. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. A gente já viu esta cena, A gente viu Nabucodonosor pedindo, quer os encantadores, quer os caldeus, os religiosos aqui, os que conhecem a cultura da Babilônia, quer os feiticeiros, para que interpretem. Ele pede. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia, qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino.
Deixa eu dizer uma coisa para você. O texto dá um ar de espanto e de medo, dá, mas fica nas entrelinhas que esse ar de espanto e de medo tem um fundamento. Alguma coisa extraordinária está acontecendo. Nós estamos falando de uma cultura extremamente mística. Vamos lá, aparece dedos escrevendo na parede, tem algum recado sendo dado. O rei sabia que tinha algum significado e isso mexe com ele. E ele pede agora para que haja uma ação daqueles que poderiam interpretar. Então entraram todos os sábios do rei, mas, diz o texto, não puderam ler a Escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Temos a mesma repetição desses acontecimentos, lá no capítulo 3, no capítulo 2. A mesma coisa. Com isto, se perturbou muito o rei, porque já tinha mudado o seu semblante. Se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante. Mais uma vez o texto bíblico enfatiza. E os seus grandes estavam sobressaltados. Aqueles que estavam ao redor dele, todos ficaram preocupados. Aqueles que faziam parte do seu contexto, todos ficaram angustiados. Mas o que está acontecendo? Eles sabiam que tinha algum recado diferente que estava sendo dado de uma forma sobrenatural. Sequência, verso 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. A rainha mãe, provavelmente a esposa de Nabucodonosor, Nitócris, segundo a história. Provavelmente a rainha mãe era a esposa de Nabucodonosor. Ela entra e diz: não se preocupe, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses de teu pai. Como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Só quero, antes de especificar a quem ela está se referindo e por quê, só essa expressão que é usada 3 vezes no texto, pai, mas fica aqui, se a gente fizesse uma análise cronológica de tempo, não é uma referência a Nabucodonosor, ele provavelmente já havia descansado o sono da morte, mas essa expressão dentro da cultura poderia se referir aos antepassados. Então essa expressão pai pode se referir ao avô, e a gente está falando também daquele que foi o mais poderoso dos reis da Babilônia, aquele que construiu todo o poderio da Babilônia, aquele que fez os jardins suspensos da Babilônia, que tornou a Babilônia um poderoso reino. E agora nós, se analisássemos a história, a gente vê gradativamente um decréscimo, uma degradação, sem ser redundante, né? Aos poucos uma degradação do poder do reino da Babilônia, ao ponto deles serem tomados pelos medo-persas agora, por Dario e Ciro, que vão liderar. Então a gente tem. Então essa referência é alguém que foi poderoso, ao seu pai, ao seu avô. E ela está dizendo, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. A pergunta é, será que, e eu comecei ontem, né? Será que tudo aquilo era desconhecido para Belsazar? Será que era desconhecido a própria profecia? E será que era desconhecido Daniel? Fica implícito no texto, na história, na lógica, que não era desconhecido. Estamos falando de alguém que foi o responsável, o líder,
ali no palácio a quem Nabucodonosor colocou como destaque. Então, Beltsazar sabia quem era Beltesazar, quem era Daniel? Sabia quem era. E a atitude de primeiro chamar os encantadores, os feiticeiros, os líderes religiosos, né, os caldeus, para interpretar, é porque ele sabia que algo extraordinário estava acontecendo e que aquela mensagem era uma mensagem de juízo. Lembra que eu citei, a gente está falando de um povo extremamente místico, a gente viu lá no capítulo 2, por exemplo, gente que dormia no templo para receber sonhos, quando não sabiam a interpretação, tem alguma coisa, algum Deus está irado comigo. Então, ele sabia. Mas a gente tem a atitude da rainha mãe. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, está se referindo a Daniel, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Vejam que a referência das palavras da rainha mãe enfatizam 2 vezes o nome de Daniel. Deus é o juiz. O seu nome judeu, o seu nome hebreu, o seu nome com referência à ligação ao Deus verdadeiro. Este Daniel, a quem se puser o nome de Beltesazar. É interessante se a gente volta ao capítulo 1. Qual era a intenção lá no capítulo 1 do rei da Babilônia, de Nabucodonosor na época? Era fazer com que Daniel e os seus amigos absorvessem a cultura da Babilônia, e eles fizeram isso mudando o nome. Mas a gente vê lá desde o primeiro capítulo que eles vivem a cultura, mas não absorvem os aspectos negativos da cultura ao ponto de tirar a identidade espiritual. Nós não podemos viver alienados. Não. Nós vivemos, somos influenciados pela cultura. Eu falei isso lá quando a gente estudou o capítulo 1. Mas a gente tem que preservar os nossos propósitos, os nossos princípios espirituais, que com certeza o inimigo de Deus vai querer destruir. Isso é importante que a gente relembre. Ele dará a interpretação. Chame, ele dará. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? É uma linguagem assim um pouco, né, de és tu aquele? Eu acho que eu não te conheço. Lembra bem? A gente não está falando de Daniel, um desconhecido. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti. Essa não é uma referência ao que a rainha mãe simplesmente está falando, mas a algo que ele sabia. E que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Eu tenho ouvido. Olha a sequência. Acompanha comigo. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Tá? Ele repete, explica. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Repete a expressão que foi usada pela rainha mãe. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, um colar de ouro, e serás o terceiro no meu reino. Serás o terceiro no meu reino. Ele já fala, eu gosto da resposta do verso 17 de Daniel, que é impressionante, impressionante.
Então respondeu a Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. E isso aqui, essa resposta, ela é demais, assim, né? Daniel tem a percepção clara de um ar de desprezo, de um ar de, eu ouvi dizer, é você, que você pode, é o seguinte, tenho bens para você, tenho como retribuir para você. Isso aqui para a gente é uma lição importante. Primeiro, que bênçãos espirituais não podem ser compradas. O Evangelho não é uma barganha. Eu não faço uma troca com Deus, sabe? Eu não faço. Eu ofereço os meus recursos para abençoar outras pessoas. Mas eu não dou as coisas porque eu quero, Senhor, eu vou te dar para que o Senhor me abençoe. Eu aproveito aqui, eu até abro uma janela, né? Nós somos uma TV, por exemplo, sem fins lucrativos. Tudo que a gente faz aqui vem através das doações dos Anjos da Esperança. Esse programa, Escola Bíblica, onde você está estudando a Bíblia junto comigo aqui na Novo Tempo, esse é um programa que é mantido por causa dos anjos. O guia de estudos que a gente tem, Profecias de Daniel, ele chega na casa dos nossos telespectadores, né, por causa dos Anjos da Esperança. Então, e a gente, mais, né, de 1000 estudos semanalmente a gente envia aqui, né? E a gente quer fazer isso, não como barganha, não como troca. Eu aproveito, obrigado a você que é um anjo da esperança. Eu sei que você não faz isso para ser abençoado por Deus. Você faz isso porque você recebe bênçãos de Deus. Obrigado a você que é um anjo da esperança. Se você está assistindo, eu sempre convido, né, desafio, seja um anjo da esperança. Nós queremos sempre levar a mensagem a outros lugares, a outras pessoas, através da TV, através do rádio, através da web. É só você ligar 0 operadora 12 21 27 30 30. Não esqueça, seja um anjo da esperança. Eu aproveitei para compartilhar isso com você, porque Belsazar está dizendo assim, ó, você vai ganhar prêmios, você vai ser abençoado, sabe? A gente vive, infelizmente, o que a gente chama de a teologia da prosperidade. Doe e você vai ser abençoado. Não. Eu não quero comprar a bênção. É o seguinte, Belsazar, fique com os teus presentes, mas eu vou cumprir o meu papel. Eu vou explicar para você o que realmente essa escrita diz. Olha, tem que ter equilíbrio, lucidez, firmeza para agir dessa forma. E Daniel teve essa lucidez, teve este equilíbrio. E eu pergunto, será que nós faríamos o mesmo? Daniel sabia do que estava acontecendo e do que iria acontecer, porque o Senhor estava com ele. Fique com os seus presentes, mas eu vou cumprir o meu papel. Ó Rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Olha como ele começa a fala, o processo, o discurso da interpretação. Ele começa relembrando o que era claro na mente de Belsazar, quem havia sido Nabucodonosor e o que representava a Babilônia. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria que deixava com vida. E quem queria exaltava, e a quem queria
abatia. Ele está destacando aqui a grandeza do reino de Nabucodonosor, a grandeza de quem foi Nabucodonosor. Ele está dizendo assim, Belsazar, vou lembrar para você, está claro aí, quem foi seu avô, o que ele fazia. Verso 20, quando porém o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Ele destaca aqui a soberba e a queda de Nabucodonosor. Ele exalta o que ele fez. O que Daniel está querendo dizer? Daniel está querendo dar um recado para Belsazar. Belsazar, não se orgulhe, não ache, não pense que você vai perpetuar. Lembra o que aconteceu com seu avô? Mas lembra que ele se entregou, que ele se humilhou diante da sua grandeza. Ele agora mudou a sua atitude, foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva com os bois, do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. O que ele está relembrando? O momento de insanidade e agora o quê? A entrega. Ele reconheceu o verdadeiro Deus. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o seu coração, ainda que sabias de tudo isto. Nós somos advertidos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso amanhã. Exemplos são nos dados para a gente pensar. Eu quero dizer para você, você tem estudado, você tem conhecido, talvez o Senhor esteja te advertindo, falando. Talvez o Senhor está usando seus pais para falar para você, seus avós para falarem para você, um amigo, uma mensagem da Novo Tempo, uma música. O que você vai fazer com tudo isso? Você vai reconhecer o Deus Altíssimo, como Nabucodonosor reconheceu? Ou você vai virar as costas? Pai do céu, nos ajude a ouvirmos os teus alertas, as tuas orientações, as tuas advertências. Nos ajude, que o nosso coração não seja orgulhoso, que a gente te reconheça. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom a gente meditar juntos na palavra mais uma vez. A gente se encontra amanhã para falar um pouquinho mais sobre os exemplos e as orientações que o Senhor nos dá para nos salvar. Um abraço, até amanhã.